Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Que bom poder estar com vocês nesta manhã e juntos, mais uma vez, meditarmos na palavra de Deus. Queridos, enfim, chegamos ao final de mais um livro da palavra de Deus, livro de Isaías, capítulo 66, e nós estamos aqui na segunda parte. E olha, Deus vai falar conosco, assim como falou ontem. Por isso eu quero pedir a você, compartilhe essa mensagem, dê o teu like, inscreva-se nesse canal se porventura você não é inscrito. Ativando o sininho, você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Gente, sem perda de tempo, vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje o verso de número 18 de Isaías 66, que nos diz assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Aleluia. Queridos, o que acontece quando lemos um bom livro? Desfrutamos de cada página e não queremos que ele acabe logo. O livro de Isaías certamente é um desses livros. Dentre os demais livros da Bíblia Sagrada, Isaías se destaca como o evangelho do Antigo Testamento, enumerando e elencando a maioria das profecias messiânicas, tanto acerca da primeira vinda de Jesus como servo, quanto a sua segunda vinda como rei e senhor de todos os povos. Entre as advertências e as duras repreensões, podemos aprender mais de uma vez que Deus, Ele fará tudo para salvar o pecador. Ah, queridos, a fidelidade e a aliança eterna de Deus para com o seu povo foram confirmados em nossos corações a cada assim diz o Senhor. E não podemos e nem devemos ignorar as palavras de sabedoria deste livro, porque a boca do Senhor o disse. E isto, queridos, é o que vemos quando lemos este livro. Isaías foi apenas um instrumento de Deus, um vaso nas mãos do grande olheiro que é o Senhor. A profecia, assim como os demais avisos de Deus, serviram para nos despertar. O profeta, que assim falou por meio do Senhor, Deus o usou de uma maneira extraordinária. O profeta, assim como os demais que estudaremos, foi uma voz de Deus para um povo entregue à idolatria e a uma religião fria e sem sentido. Em meio à cegueira espiritual, ele foi um colírio enviado por Deus para abrir os olhos de Israel. Isaías cumpriu seu chamado e nos deixou um legado de fé e de perseverança, mesmo em meio à corrupção de seu povo. Em Isaías 66, do 3 ao 6, as estranhas comparações do versículo 3 indicam que os sacrifícios e ofertas religiosos do povo eram apenas rituais externos. Em seus corações, as pessoas eram assassinas, pervertidas da lei de Deus e idólatras. Eles não tinham um coração voltado para Deus. Na realidade, eles estavam seguindo seus próprios caminhos em vez de seguir o caminho do Senhor. Portanto, viria um julgamento severo. Pessoas em Israel que professavam conhecer o Senhor, mas que na verdade odiavam e discriminavam o povo de Deus, ficariam envergonhados por sua disciplina quando o templo fosse destruído pelos babilônicos. Esta profecia também tem sido endereçada aos judeus pós-exílio desde o período da construção do segundo templo até os judeus do período da vinda de Cristo. Veja o que a profecia bíblica, como ela vai se encaixando na história. Nós precisamos entender que a profecia bíblica, ela não tem o compromisso de se desenrolar de forma cronológica. É quando nós olhamos para o capítulo 7 de Isaías
e vemos Deus falando que daria livramento à sua nação. No tempo de Acais, Deus também diz por meio do profeta que daria um sinal e uma virgem conceberia e teria um filho e ele se chamaria Emanuel. Algo que só se cumpriu 700 anos depois. Então, olhe para a profecia bíblica e veja a beleza da revelação de Deus se cumprindo em tempos e épocas. A verdade de Deus, ela vai se cumprir e vai se encaixando durante a história. Então, desde o período da construção do segundo templo até os judeus do período da vinda de Cristo, quando o medo de cair novamente na idolatria e, consequentemente, sofrer com a ira de Deus, os levou em especial os sacerdotes e os mestres da lei, como já viam no tempo de Jesus, a outro polo, a religiosidade, aonde as minúcias da lei eram observadas e onde o templo físico era mais valorizado do que o seu templo interior. O Senhor é Espírito, queridos. Importa que quem o adore em espírito e em verdade. Em vez de o mundo e de todas as... Veja o mundo e todas as coisas. Por isso, ele pergunta que tipo de casa. Ele é criador de todas as coisas. Ele quer habitar no meu e no seu coração. Então ele faz a pergunta: que tipo de casa alguém poderia edificar para ele? Ele não caberia dentro de templo construído por mãos humanas, muito menos habitaria dentro de um ídolo. Ele já estava preparando o seu povo para um outro tipo de pensamento. Com a vinda do Messias, o corpo do homem seria o seu santuário. Jesus viria para ensinar isso. Deus disse para quem de fato ele olharia, qual seria o seu povo, o povo, aqueles os humildes de espírito e os arrependidos que temiam a ele e a sua palavra, ou seja, que tinham reverência à sua pessoa. Por isso ele abominava os sacrifícios e os rituais que estavam sendo feitos na sua própria casa e pareciam como sacrifícios idólatras, pois o coração dos adoradores já não estavam mais em Deus. Oh, queridos, a Bíblia diz em Provérbios 15, verso 8, que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Seu próprio povo parecia ímpio, fazia o que achava melhor e se agradava do que estava fazendo. Veja o distanciamento do povo, eles estavam completamente enganados no seu orgulho e na sua presunção. Por isso os trataria duramente e traria sobre eles o que eles mais temiam: ouvir a verdade e a repreensão de Deus, mas ainda, e mais ainda, sofrer com a sua ira, tendo que se humilhar diante dele como povo. Também temiam perder a posição de respeitabilidade que eles tinham em relação ao povo por serem líderes religiosos. Através dos seus profetas, Deus clamou, mas ninguém deu atenção, nem respondeu como devia. Eles não queriam escutá-lo. O que eles faziam era um mal, e ele não tinha prazer naquilo. A hipocrisia dos rituais era abominável. Jesus os desmascaria em público e eles perderiam os seus status. Foi exatamente por isso que entregaram Jesus a Pilatos, por inveja de seu carisma junto ao povo e pela sua doutrina tão simples e tão clara diante de todo aquele povo que o ouvia. Na parte seguinte da profecia, Deus se dirige aos judeus tementes e por causa do seu nome foram desprezados pelos seus irmãos e até expulsos da sua companhia, e que eram zombados pelos religiosos, os quais arrogantemente diziam para o Senhor: mostra a sua glória. E então Deus disse que estes é que seriam envergonhados. Assim,
Ele encoraja os fiéis a permanecerem firmes nele, pois ele mesmo destruiria os seus inimigos. Queridos, preste bem atenção. Deus está zelando pela nossa vida. Não importa se você hoje é desprezado ou ignorado por causa do bom nome do Senhor, por causa da sua fé e da esperança da sua salvação. Continue firme, pois o Senhor está nos encorajando por meio da sua palavra, para que permaneçamos firmes no Senhor e busquemos a sua face. Ore comigo nesta manhã. Vamos colocar tudo no altar de Deus, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai, nós te oramos nesta manhã e glorificamos o teu nome. Ó Deus, e bendizemos a ti pela tua palavra e pela grandeza da revelação que tu tens nos dado. Senhor, que este dia seja um dia de bênção e que a sua mão continue nos guiando, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui nessa segunda parte deste capítulo tão rico. E olha, eu quero continuar meditando nele. Então fique conosco e eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muito. Eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.